Você sabia que existe um investimento tão seguro quanto a poupança, só que rende muito mais do que ela e também não tem desconto de imposto de renda? Hoje eu vou te ensinar um pouquinho sobre dois tipos de investimento, LCIs e LCAs, e você vai aprender a tratar um pouco melhor o seu dinheiro. Bom, primeira coisa, vamos entender o que significa LCI e LCA. Letra de crédito imobiliário, que é o LCI, e o LCA, letra de crédito do agronegócio. Então, veja bem, quando você compra um papel desse, né, você investe numa LCI, você está emprestando dinheiro para o banco obrigatoriamente, esse dinheiro que foi seu, do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente, que foi depositado, né, que foi aplicado dentro de uma LCI, obrigatoriamente o banco só pode usar para um crédito imobiliário, ou seja, ele vai emprestar esse dinheiro para quem? Para construtoras, para financiamento de casas, de prédios, esse tipo de coisa. E o LCA é a mesma coisa, você vai lá, compra um título desse, esse dinheiro o banco obrigatoriamente ele vai ter que emprestar ou para um fazendeiro que vai comprar máquinas, vai comprar tratores, vai comprar fertilizantes, vai comprar sementes, vai aumentar o tamanho da fazenda dele. Ou seja, os financiamentos são específicos, tanto para o ramo imobiliário como para o ramo do agronegócio. Quando lá a consultora ou o fazendeiro, por exemplo, ou a indústria de fertilizantes que pegou o dinheiro, devolvem o dinheiro para o banco com juros, parte desses juros o banco devolve para você. Então ele fica com uma parte, você fica com outra parte, tá certo? Ou seja, o banco é o quê? Ele é um intermediário dessa relação. Quais são os três grandes atrativos desse tipo de investimento? O primeiro, que talvez seja o principal, isento de imposto de renda. Finalmente a gente tem alguma coisa que o governo não mete a mão, tá? Você não paga nada de imposto de renda. Segundo, fundo garantidor de crédito. A gente já falou sobre isso, né, no vídeo lá do CDB, que você tem garantia de até R$250 mil por instituição, por CPF. Se acontecer alguma coisa com a instituição intermediária, você tem esse dinheiro de volta. E o risco? O risco entre os investimentos, ele é considerado um risco baixo. Eu, pessoalmente, não me lembro de ter visto alguém com esse tipo de problema em relação a ter calote, por exemplo, num LCI e um LCA, até porque o banco, quando vai emprestar o dinheiro, tá, tanto para a questão para as consultoras, por exemplo, ou para um dono de uma indústria do agronegócio, uma coisa assim, eles têm muitas garantias, então dificilmente você vai ter algum problema em relação a riscos. Agora sim, é tudo lindo, maravilhoso? Não, nem sempre. No caso aqui do LCI e LCA, tem a questão da liquidez. A liquidez pode ser um problema. Por lei, os vencimentos nunca são inferiores a 90 dias e você não pode mexer nesse dinheiro num prazo mínimo de 90 dias. Normalmente, a partir de 90 dias, você tem a liquidez diária, mas por lei você tem no mínimo esses 3 meses aí que seu dinheiro fica preso. Então, não serve de forma alguma como uma reserva de emergência. É muito diferente nessa questão em relação aos CDBs, por exemplo, com liquidez diária. E aí vem uma questão importante que é em relação à rentabilidade. Muitas pessoas vão comparar o LCI e LCA com o CDB, e aí eles olham lá, o CDB 100% do CDI, o LCI ou LCA 90% do CDI. Aparentemente, é melhor você ganhar 100% do que 90%. Só que por causa do imposto de renda, é justamente o contrário. Dá uma olhadinha nessa tabela que eu coloquei para vocês. Então, olha só. Opção A, um CDB. Rendimento 100% do CDI. Imposto de renda, aí eu estou considerando um investimento com prazo menor, né, até 6 meses, 22,5% sobre o lucro. Portanto, seu rendimento líquido vai ser de 77,5% do CDI. Opção B, um LCI e um LCA, rendimento 90% do CDI. Então, a princípio, você vai achar, vou ganhar menos. Só que é isento do imposto de renda. Então, o rendimento líquido fica em 90% do CDI. Uma diferença considerável, principalmente se for bastante dinheiro. Se você entendeu essa tabelinha, agora é hora de dar o seu like aí, por favor, para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos, vizinhos, familiares no trabalho, tá? Para esse vídeo dar uma circulada por aí e ajudar o canal. Então não esquece, tá? Então você tem que pensar sempre em 3 coisas quando você vai optar por um investimento de renda fixa desse tipo. A rentabilidade, para ver o que ficar mais adequado para você. A rentabilidade, óbvio que quanto
maior é melhor, né? Mas o prazo de vencimento, para ver se está dentro daquilo que você almeja, está dentro do que você pode deixar o dinheiro parado ou não, e tem a questão do valor mínimo, tá? Algumas letras de crédito tem valor mínimo de R$1.000, alguma coisa assim, aí vai depender. E de preferência, né, pessoal, utilize os bancos maiores para fazer esse tipo de investimento e não bancos que podem eventualmente ter problemas no futuro. Tá certo? Valeu, um abraço, até o próximo. Não esquece de dar um like aí. Tchau, tchau. Ah, eu esqueci de falar, aonde que você vai comprar esse título? Qualquer banco. Seja bancão, seja banco médio, seja banco pequeno, mas não vai comprar no banco pequeno, né? Mas qualquer banco, banco digital, banco Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander e os digitais todos eles, tá bom? Qualquer banco você compra isso com facilidade. Valeu!